Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, está começando agora com toda a energia que Deus nos deu o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o professor Yoshio Mukai e o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro conversam sobre o tema Deus na atualidade, a religiosidade no dia a dia. A verdade é que o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensinou que o homem é filho de Deus e que o pecado original não existe. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Tudo bem, professor Mukai? Tudo bem. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Professor, há quanto tempo que o senhor já conhece o ensinamento da Seitonoi, professor? Aí vão conhecer a minha idade, mas... Dá uma disfarçada assim, professor. Uns 65 anos. 65 anos? Sim. O senhor conheceu, pelo Quando que... era uns 7, 8 anos. Lendo o livro do senhor, a gente sabe que por lá o senhor conheceu ainda, morava na zona agrícola, Sim, tudo, sim, no meio do sim. mato, né? É verdade. E foi é de verdade. suma importância o ensinamento da Seitonoi na vida do senhor. É verdade. E Ariovaldo, tudo bem, Ariovaldo? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, né? Tudo beleza? Tudo beleza, cada vez melhor. Depois da Seitonoi, tudo melhorou? Tudo melhorou, eu sou telespectador do programa da Seitonoi e minha vida só vai bem. Só vai bem. Poxa vida. Não só telespectador, Adepto, mas também ajuda, colabora, né? Ajudo, colaboro. E há quanto tempo já é da Seitonoi? Eu conheço a Seitonoi há 20 anos. Que bom. Comecei com... Eu também vou entregar minha idade. Cheguei com 15 anos na Seitonoi, 20 anos se passaram e só de alegria. Tá certo. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitonoi. E hoje o assunto é Deus na atualidade. E nesses dias tão conturbados, onde parece que as pessoas só têm tempo para correr atrás do prejuízo, correr atrás das necessidades básicas do dia a dia, parece que Deus está ficando um pouquinho do lado para muitas pessoas. E hoje nós estaremos falando sobre esse assunto. E se você também tem alguma dúvida a respeito disso, ligue para a gente, 0800 770 2600. Professor Yoshio Mukai. Nos dias de hoje, parece que as pessoas estão bastante interessadas aí, mais no sustento próprio, como resolver seus problemas, pagar suas dívidas. E parece que Deus está ficando um pouquinho do lado, e quando procuram Deus, parece que procuram só para resolver os seus problemas também, né, professor? Enfim, como a gente pode conciliar esses dias conturbados de hoje e com a religião? Bem, a Seitonoi nos explica que nós temos capacidade infinita, que nós temos, então, condições de progredir infinitamente, né? E essa palavra progredir é muito interessante, porque se você tem progresso no seu trabalho, automaticamente você vai ter melhores ingressos. Tendo melhores ingressos, os problemas se solucionam à parte, porque aquela parte que você teria que pagar já estaria solucionando. E também vem ao lado afetivo da família, que se você tem, vamos dizer, mais recursos, você pode atender a sua família, atender o seu desejo e da família também, né? Então, o interesse principal seria a harmonia no lar, traria o progresso automático da sua profissão, da sua vida.
Professor, quando se fala em harmonia no lar, significa o que, professor? É viver bem, marido e mulher, pais e filhos, ou também envolve-se aí todos os familiares e todas as coisas? Sim, a família eu acho que se constitui de diversas pessoas. A primeira lição que a pessoa aprende conviver com a sociedade. Por exemplo, a mãe tem seu papel, cada filho tem os seus papéis, então automaticamente nessa vivência você vai aprender a primeira política de se situar, negociar. Né? Tá certo. Então, cada um respeitando o seu papel, então aí surge a harmonia. Não é que é diferente, que eu tenho que aceitar tudo que as pessoas falam, mas você tem o seu papel e você vai desenvolvendo o seu papel, buscando a harmonia. Tá certo. Ariovaldo, você já citou em algumas palestras que no início da sua vida a desarmonia em casa parece que era muito mais forte do que a harmonia, né? Em razão disso também sofreu pra caramba aí. Mas de que maneira então a Seichonoye, a religião, digamos assim, interferiu na sua vida e que tornasse você hoje uma pessoa manifestando a plena alegria, a plena felicidade aí? Enfim, Deus nessa sua vida tão louca que é um modo de expressão, porque não para, corre pra cá, corre pra lá. O que mais me chamou a atenção dentro do ensinamento da Seichonoye é a mudança de pensamento que eu precisei provocar na minha vida, e foi com base no estudo da doutrina do ensinamento da Seichonoye. Por exemplo, a Seichonoye ensina que você precisa encontrar algo no outro que seja um motivo para que você possa elogiar com sinceridade algo bom que existe no outro. E ela parte do princípio que todo mundo tem dentro de si o bem. E quando você começar a olhar só para o bem que existe no outro, então o outro começa a se manifestar de forma também cada vez mais dando o que há de melhor dentro dele, e você começa a conviver com isso. E aí você deixa o mundo de injustiça. Na verdade você troca de vida quando você passa a adotar na vida os princípios da Seichonoye, que é elogiar, que é agradecer, que é ter, por exemplo, eu precisei aprender a ter orgulho da minha mãe, que era uma coisa assim que eu tinha um sentimento de muita mágoa da minha mãe, a voz dela era uma coisa que me irritava, e eu fiz uns exercícios na Seichonoye, e aí eu comecei a ter orgulho da família que eu tinha, da minha história, da minha vida, e quando isso começou a mudar dentro de mim, eu percebi que eu renasci. Duas coisas. Né? Primeiro, as pessoas podem ter uma cultura, um hábito de olhar o lado negativo do outro e falar do lado negativo, né? Certo. Aí você já citou que o importante é falar do lado positivo e esquecer o negativo. Isso. Segundo, essa sua mudança toda aí, você tem uma dica de leitura para quem está assistindo o programa da Seichonoye agora? Fala, como que o Ari mudou? Você leu alguma coisa? O que você fez? Eu li um livro chamado O Livro dos Jovens. Foi o primeiro livro que eu li na Seichonoye, foi um livro que ele provocou uma série de mudanças na minha vida. Então quem está em casa, não perca tempo, procure esse livro, O Livro dos Jovens. É uma porta de entrada para uma nova vida, você dá de presente para você a oportunidade de viver uma nova vida. Professor Yoshio Mukai, parece que há 2000 anos que o homem parece que traz dentro dele essa ideia de pecado, que eu sou pecador, que eu não tenho sorte, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E a Seichonoye fala que o pecado não tem uma existência verdadeira, né? Como que as pessoas então podem tirar essa ideia do pecado e se ficar livre dessa ideia, professor? Bom, a verdade é que o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensinou que o homem é filho de Deus e que o pecado original não existe. Seria, então, uma revolução dentro da teoria da religião e da filosofia. Mas, realmente, esse conceito fez com que a maioria das pessoas que tinha no seu subconsciente essa consciência do pecado se libertou desse grande pesadelo, vamos dizer assim, e hoje eles se sentem livres. Por quê? Porque, vamos dizer assim, está escrito no livro A Verdade da Vida que o homem foi escolhido por Deus para ele evoluir espiritualmente e teve a bênção de nascer aqui na face da terra. Então, uma pessoa abençoada por Deus que nasceu aqui na face da terra, jamais ele poderá trazer pecado se foi enviado por Deus. Então, veja bem que se Deus nos está dando essa oportunidade, vamos conhecer que nossa vida é uma vida abençoada por Deus e todos os problemas que poderá surgir, aparentemente como um obstáculo, na verdade não é um obstáculo.
é uma tarefa, é uma lição que nós estamos tendo. Então, quando você começa a agradecer esses problemas, esses obstáculos, com certeza nós estaríamos, então, evoluindo espiritualmente. Professor, hoje as pessoas que já participam da Seitianoye tiraram essa ideia do pecado, mas tem muitas pessoas ainda que, por mais que tentam, parece que ainda sofrem em função dessa ideia do pecado. Tem alguma recomendação por parte do senhor, algum livro ou algum evento que ele pudesse participar e esse evento, então, tirar isso? Por exemplo, seminário na academia, por exemplo, Sim. é uma opção? É uma das opções. Mas aqui tem em mão esse livro chamado Reconstituindo a Vida Humana, né? A autoria do professor Masaharu Taniguchi. E nesse livro, no capítulo 6, ele escreve que a religião legítima é aquela que vem para dar questões à vida, dar razão a viver. Então, no momento que a pessoa tem essa consciência de que seu trabalho, né, é para o bem do próximo, então jamais estou prejudicando alguém, né? Então, não teria nenhum trabalho que você tem que se sobrecarregar pensando que é um ato de pecado, né? Então, isso que é importante dentro da nossa vida. Por exemplo, aqui nesse capítulo 6 está escrito assim: Jesus Cristo foi um homem que despertou para o fato de que ele próprio, um filho de Deus, e ensinou: aquele que crê em mim fará obras maiores que a minha. Significa que, se nós acreditamos que Jesus fez grandes milagres, ele está nos abençoando, dizendo que você poderá fazer uma obra maior do que ele. Veja bem que aqui o Cristo também nos ensinou que nós somos filhos de Deus e, na verdade, não é filho do pecado. Tá certo, professor Caio. Muito obrigado. Ariovaldo. Uma coisa que é interessante, assim, quando eu cheguei na Seitianoye, eu achava que quem tinha que mudar, na verdade, era a minha mãe, eram as pessoas que conviviam comigo, que as outras pessoas é que tinham que mudar, que eu estava certo, eu não tinha nada que melhorar na minha vida. As pessoas que estavam errado. E nesse livro que o professor Mukai acabou de citar, O Reconstruindo a Vida Humana, a Seitianoye nos ensina, através de uma alegoria bastante interessante, que ele conta o seguinte, que na verdade é o seu melhor que vai melhorar o mundo, que vai fazer com que as coisas possam mudar. E ele ensina através de uma alegoria que ele dá um exemplo de uma árvore no meio da floresta, aonde uma única folha consegue sair, ela está sucumbida pelas árvores. Essa folha ela sai e ela recebe a luz solar. Essa folha que recebe a luz solar, então ela transmite nutrientes para toda a árvore. O que ele está ensinando? Que é o seu melhor que acaba melhorando o mundo. Então você, procurando ser uma pessoa melhor, influencia todas as pessoas que estão à sua volta. Por isso que na Seitianoye nós aprendemos, se você muda, o mundo se transforma. Então você mudando, muda todo o ambiente que você vive, as pessoas que convivem com você, e aí ocorre a transformação na vida. Quer dizer, e o melhor de cada um já sempre está dentro dela mesmo, porque já foi dado por Deus, né, Ariovaldo? Já foi dado por Deus, e na verdade... Basta reconhecer isso. Basta reconhecer. Na Seitianoye nós aprendemos assim que o natural do homem é o progredir. Então o homem nasceu aqui para dar certo. Ele nasceu, como o professor Mukai estava nos orientando, abençoado por Deus, e o objetivo de Deus para o homem na face da terra é que ele seja feliz, e ele nasceu então para dar certo. Acontece que às vezes a gente tem a impressão que nasceu para ser infeliz, para viver no fracasso, para ter desarmonia, para viver em ilusão. E essa é a grande mentalidade errônea que às vezes as pessoas cultivam dentro da alma e acaba provocando uma série de injustiça na vida das pessoas. Tá certo, Ariovaldo. Muito obrigado. Ligue agora, 0800 770 2600, e você obtém todas as respostas sobre onde encontrar a Seitianoye, como participar de um seminário na academia da Seitianoye, e ainda mesmo também como participar do domingo da Seitianoye, um modo feliz de viver, que acontece todos os domingos das 9 às 11. Professor Mukai, na Seitianoye a gente ouve sempre falar assim, eu e o outro somos um só. O que quer dizer com isso, professor? Bom, realmente essa palavra é bastante interessante, e aquele livro Leve Avante a Sua Vida, né? Ali existe um capítulo muito interessante, que, por exemplo, aparentemente nós encontramos uma pessoa que parece ser nossa oposição. E o mestre escreve da seguinte maneira, que não é oposição, é um galho numa árvore que você nasceu no lado de cá e ele está no lado de lá.
Então tem a situação de ele defender um lado e você defender o outro lado. Então, se nós nascemos da mesma árvore, né, pertencemos à mesma árvore, não tem oposição, não tem inimigo, não tem concorrente. Mas conhecer que você vendo aquela árvore, né, aquele galho, daquele lado, você aprendeu o que é a sua tarefa desse lado. Então, vamos dizer assim, existe a oposição, e que o mestre também escreve da seguinte maneira: um pneu, se não tiver a resistência do solo, não dá para ir para frente. O sinal que se você entrar no areião, onde não tem a resistência do solo, você fica patinando no mesmo lugar. Então, vamos dizer assim, que todo obstáculo que encontrarem na sua vida é sinal que tem uma resistência mais forte, mais resistente, porque você pode progredir mais. Então, é a maneira de como você vai encaixar a situação que acontece na sua vida, vendo outras pessoas. Todos são nossos companheiros que estão nos ajudando a progredir. Tá certo. A gente ouviu agora, então, que o atrito, os obstáculos não são para dificultar, mas sim, é uma maneira de te jogar mais para frente cada vez mais. Olha, Valdo, juiz, por exemplo, no jogo de futebol, ele está lá para direcionar a partida, assim, e sim. Mas tem muitas pessoas que dizem que Deus também é um juiz, que fica julgando as pessoas, seus filhos, castigando, ou ainda, então, dando o reino dos céus. Existe esse Deus que castiga? Nossa, é interessante isso, porque é uma ideia, na verdade, bastante limitada de Deus, né? Então, nós aprendemos na Seitinoye que Deus é amor. E nós aprendemos também na Seitinoye que Deus é lei. E ele, como lei, ele age de modo imparcial. O único juiz que existe, que vai fazer com que o homem receba ou não da vida aquilo que ele quer, ou de repente recebe aquilo que ele não quer, mas acaba recebendo, o único juiz é a própria mente do homem, que ou olha o mundo de forma distorcida, olhando o homem como, na verdade, um elemento material. No volume 11 da coleção A Verdade da Vida, eu gostaria de mostrar um livro da coleção A Verdade da Vida. Esse aqui é o volume 27 da coleção A Verdade da Vida. A Verdade da Vida, então, ela compõe uma coleção, na verdade, de 40 volumes, que está ali todo o ensinamento da Seitinoye, toda a essência do ensinamento da Seitinoye está contida na Verdade da Vida. E no volume 11 da coleção A Verdade da Vida, a Seitinoye nos ensina o seguinte, que dentro do homem parece que existe um dualismo, porque existe o homem que é perfeito, que é o Filho de Deus e é perfeito, e existe o homem matéria. A questão é que eu, com a mente presa ao homem matéria, dou vazão a esse homem matéria, começo a viver no mundo limitado, porque o mundo material é um mundo limitado. E esse homem que pensa que Deus castiga se esse homem que pensa que Deus castiga é o homem que, na verdade, está vivendo, acreditando na matéria. Então, está acreditando e está sendo castigado pela própria mente dele, que crê que as limitações que ele exerce, então é uma função de Deus, então ele teme um Deus. E quando você passa a enxergar o homem, que é o homem filho de Deus, então você vive num mundo livre, e aí você percebe que de acordo com as suas ações boas, você então encontra na sua frente cada vez mais um mundo bom. E aí que não existe esse Deus que está lá. Eu tinha essa visão, né? Eu tinha essa visão de Deus com um chicotinho, pá, e aí, olhando. O que te fez mudar? Aí, chegando na Seitinoye, refletindo com base nas leituras da Seitinoye, eu descobri que, na verdade, o único chicote que existia na minha vida era a minha própria mente que me limitava, e descobri um Deus que me dá infinitas possibilidades, que me faz uma pessoa feliz, uma pessoa harmoniosa, pra uma quem pessoa pensava alegre. como você, é só vir para Seitinoye? Olha, para quem desconhece, na verdade, o que é Deus, eu recomendo. Venha conhecer a Seitinoye. Obrigado, Ariovaldo. Para encerrar então essa parte dentro do programa da Seitinoye, professor Mukai, alguém pisou na bola, fez coisa errada e está se punindo porque ainda traz essa ideia do pecado. Como então ela se libertar de tudo isso e ser feliz de verdade? Bom, primeira coisa, como nós dizemos, então você é filho de Deus. Jamais você pisou numa bola. Você recebeu uma tarefa. E muitas vezes essa tarefa você não foi feliz, errou. Mas tem chance de consertar essa tarefa, não é verdade? Toda a nossa vida foi feita para progredir e prosperar. Se é para nós progredir e prosperar, automaticamente nós temos que aprender novas lições. E uma das tarefas, que vamos dizer assim, foi um insucesso, ou pisei na bola, ou fui infeliz,
Tudo isso é para você acumular conhecimentos, para no futuro você aproveitar esse conhecimento e fazer isso o patamar para você crescer cada vez mais. Professor, e quando não é ele que pisou na bola, alguém que pisou na bola com ele e ele está chateado pra caramba, assim, como perdoar essa pessoa? Bom, primeira coisa, né? Você nunca errou? Você também erra. Então, se você errou, você deve ter o sentimento, o que você sentiu quando você errou. Reconheça o erro da outra pessoa. E se você, quando errou, alguém lhe perdoou, creio que você se sentiu feliz. Então, essa felicidade, eu acredito que você proporcionando à pessoa o perdão, a pessoa ficará feliz. E tem uma grande frase do grande empresário japonês, Konosuke Matsushita, é o dono da Panasonic Internacional, né? Foi o dono da Panasonic. Ele disse, nunca exija do semelhante 100%. Por quê? Se você consegue, é a resposta, né? Então, se eu consigo 50%, vamos agradecer se outro também conseguiu 50%. Muito obrigado, professor Mukai. Muito obrigado, Ariovaldo. E orando para a sua felicidade, para a sua alegria, para a sua prosperidade. Encerra-se aqui esse quadro dentro do programa da Seitonoye, esperando que você seja cada vez mais feliz, porque, como dissemos logo no começo, essa é a vontade de Deus e essa é a sua missão. Então, nosso muito obrigado. Obrigado por sua participação e por sua audiência em todo o Brasil. Que bom estarmos juntos aqui no programa Seitonoye, um modo feliz de viver. Chegou a hora de buscarmos a orientação de Deus por meio da oração. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigada. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela
para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.